Mari, seu microfone está fechado. Vocês estão me ouvindo agora, gente? Sim. Pronto. Acho que deu algum problema aqui no meu microfone. Eu precisei tirar, estou com o som do computador. E aí, qualquer coisa, vocês me avisem. Mas aqui minha participação ela é rápida. É para desejar as boas-vindas, para desejar boa noite a todos e todas aqui na nossa masterclass sobre Customer Centric. E aí, hoje a gente vai falar sobre os 10 passos para colocar o cliente no centro. Então, a gente está nessa segunda fase, né? Nessa segunda parte dessa nossa aula, hoje com Rosário de Pompeia. E aí, hoje a nossa agenda, a gente vai começar, tá? Conhecendo passo a passo sobre como implementar uma estratégia de Customer Centric, os principais desafios para as organizações no contexto atual, tá bom? A gente teve aquele primeiro momento com o Socorro ontem, que a gente falou sobre os 10 passos para implementar o Customer Centric na empresa, e hoje a gente vai falar sobre como colocar o cliente no centro do negócio. E aí, sem mais delongas, eu vou apresentar a Rosário de Pompeia para você, que ela tem 20 anos de experiência em projetos digitais, é sócia da Lefil, consultora especializada em marketing estratégico, é jornalista, cientista política e tem mestrado em economia da comunicação social e assume também hoje a coordenação do MBA de Digital Strategy da Universidade Católica de Pernambuco. Entre as suas especialidades, ela reúne competências em planejamento estratégico de marketing, reestruturação de times de marketing e aplicabilidade de Customer Insights em projetos digitais. Na sua experiência, ela consta mais de 100 campanhas de marketing digital para indústrias, multinacionais e líderes de mercados regionais. Então, tem um currículo maravilhoso aí, com bastante coisa para compartilhar com a gente. E aí eu espero que vocês aproveitem bastante a aula de hoje. Qualquer dúvida, podem colocar no chat, que eu vou estar sempre de olho. E, ao final, a gente vai ter um momentinho para tirar as dúvidas, tá certo? É isso. Já vou parar aqui de compartilhar a minha tela. Eu vou chamar Rosário para assumir aqui o comando da aula. Boa noite, boa aula. Obrigada. Boa noite, Mari. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui. É sempre um prazer estar compartilhando conhecimento, né, com as pessoas. A Lefil tem isso na veia, né? Vocês tiveram ontem com o Socorro, onde ela falou a parte de o que é a teoria de colocar o cliente no centro dos negócios, e hoje eu vou para a parte bem prática, que é um checklist, basicamente, bem rápido, bem prático, dos passos que vocês precisam ter para colocar isso em prática no dia a dia. Então, esse conhecimento de hoje, ele vem já de práticas que a gente desenvolveu em diversas organizações. Então, vocês vão perceber que é quase um plano que a Lefil implementa dentro das outras empresas. Então, é mais ou menos como a gente faz. Então, vocês vão ver exatamente o que a gente faz dentro das empresas quando queremos colocar um cliente no centro do negócio. Quem tiver dúvida, pode me interromper durante a apresentação, não tem nenhum tipo de problema. Eu não vou conseguir ver o chat, Mari vai estar vendo o chat, ela pode também me interromper, mas essa é a ideia dessas masterclasses, são bem rápidas, uns 40, 50 minutos, para dar uma pincelada e continua as próximas aí com outros conteúdos que a gente vai selecionando e vai colocando. Se vocês também tiverem interesse em outros conteúdos de marketing, coloca no chat que Mari vai compactando e a gente vai desenvolvendo novas aulas em torno disso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês já devem estar vendo minha tela. Tá. Deixa eu... Então, de ordem bem prática, vamos assumir aqui algumas premissas. Primeiro, não espere que tudo esteja perfeito para começar. Colocar o cliente no centro do negócio, não existe um momento de, vou startar depois que todo mundo estiver sabendo, quando eu tiver estudado tudo, quando eu tiver... Não existe isso. É um aprendizado. A gente sempre vai estar em aprendizado sobre esse assunto, porque a gente está lidando com pessoas.
e pessoas sempre estão em aprendizado. Então, a gente sempre vai estar desenvolvendo essa competência. Essa competência nunca ela é finalizada. E o foco sempre vai ser olhando para o presente e para o futuro. São algumas premissas que eu sempre coloco para quem quer começar a colocar o cliente no centro de tudo. Então, a gente escuta, mas deixa primeiro acontecer. Não existe primeiro acontecer isso para a gente colocar. Não, vou primeiro fazer um curso, vou fazer um outro curso, ou vou contratar alguém que faça. Façam. E no aprendizado vocês vão sentindo. Duas premissas bastante importantes para a gente não confundir a estratégia de colocar o cliente no centro de tudo em ter um ótimo atendimento. Às vezes, quando a gente Socorro falou isso com vocês, eu só estou reforçando que não adianta, não se pode, na verdade, confundir uma empresa orientada para o cliente não é uma empresa que só está pensando no atendimento. Vocês vão ver aqui no checklist que eu vou trazer, que é muito mais que isso. E nunca tem fim. Experiência com o cliente não tem fim. Não é só a compra em si, nem é só a recorrência de uma compra. É algo sem fim, porque eu quero que compre mais, eu quero que se apaixone pela minha marca e eu quero continuar com essa pessoa pelo ciclo de vida que ela tem. Então, se fosse possível, desde quando ela era pequenininho até a sua fase idosa, a gente quer ter essa pessoa perto da gente. Então, a experiência do cliente é a vida da pessoa. Ela não tem fim nesse sentido. Não existe uma jornada que a gente encerra a experiência do cliente. Então, pensando nisso, eu vou trazer para vocês aqui, a gente se baseia muito na Gartner para poder construir esse checklist. A gente vai passar por todos esses pontos que estão aqui. Obviamente, a gente fez uma adaptação a partir da realidade das empresas e da experiência que a gente foi construindo nesse tempo com esse tipo de projeto. O primeiro passo é o mindset do líder, do CEO. A gente sempre, quando vai começar um processo desse, a gente conversa com o CEO. Se o CEO falar para a gente que ele não tem interesse, que é uma demanda da equipe, ou é uma demanda especificamente de uma pessoa que quer contratar, a gente nem inicia o projeto. Porque se o líder não acredita que a empresa tem que ser orientada para o cliente, ninguém mais vai acreditar. Então, hoje, um líder que pensa a sua empresa focada no cliente, ele vê menos departamento, ele vê mais um time. Ele vê o fim dos silos. Ele vê o fim dessa lógica de departamento, departamentizada, de métricas orientadas pelo departamento, e ele quer ver o todo. Por isso que as empresas, as plataformas crescem tanto, né? E aí a gente até mescla um pouquinho da técnica do growth marketing, ou do growth hacking, que é você olhar os times de forma completa, né? Você olhar as diversas competências e criar uma coisa única. E lá no growth a gente chama da métrica da estrela do norte. Então, o primeiro passo é, se o líder de vocês, se o líder daquele time, se o CEO daquela empresa não está convencido, não adianta a gente avançar. O primeiro momento é convencer o CEO. O segundo passo é a cultura organizacional. Mas o que isso tem a ver se eu estou falando do meu cliente? Tem uma coisa que a gente sempre aprende, que a educação começa em casa, né? E isso também acontece quando a gente quer colocar o cliente no centro do negócio. Ou a cultura da nossa empresa. A gente tem uma sensibilidade para tratar os nossos colaboradores, para estar tendo esse cuidado também com eles, construindo uma política interna de como é que a gente lida com essas pessoas dentro da empresa. Dificilmente essas pessoas vão trabalhar de forma feliz para colocar o cliente no centro do negócio. Não tem como. Quando a gente fala de cliente no centro do negócio, a gente está falando também de felicidade, de amor, de paixão, de interesse. Se as pessoas que trabalham com você não são apaixonadas pela sua empresa, dificilmente ela vai transmitir esse tipo de paixão e sensibilidade para qualquer cliente. Então, não adianta a gente começar um trabalho se a gente não tiver internamente uma política, um trabalho onde a gente entenda também como é que é a experiência do colaborador dentro da própria empresa. Já pegamos casos, por exemplo, de colaboradores que não compram o serviço ou o produto da própria empresa, porque não acreditam. Então, isso é uma contradição. Eu estou fazendo parte de uma organização da qual eu não acredito. Como é que eu vou ter um poder de persuasão, de conquista com outro, se eu mesmo não acredito naquilo que eu estou trabalhando? E aí, pensando nisso, eu lembro muito da Amazon. Se você for conversar com qualquer funcionário da Amazon, eu tive o prazer de conhecer alguns deles, você vai perceber a paixão que ele tem pela empresa e a paixão que ele tem pelo cliente. E mais do que isso, aqui são os principais princípios
que você, enquanto pessoa, tem que ter para trabalhar na Amazon. O primeiro deles é a obsessão pelo cliente. Se você não é uma pessoa que tem obsessão em ajudar o cliente, de resolver o problema do cliente, você não serve para estar na Amazon. Então, esse aqui é um exemplo de princípios que são feitos dentro da empresa, que tem a ver com colocar o cliente no centro do negócio. O terceiro passo é a capacidade de escutar. Como é que a gente escuta o nosso cliente? Aí a gente vai falar, a gente faz um NPS de 0 a 10, ele dá uma recomendação e dá tudo certo. Como é que você escuta no dia a dia esse cliente? E se ele não quiser fazer o do 0 a 10? Então, é um pouco sair dessa objetividade do 0 a 10 para entrar numa subjetividade, entender de percepção, entender de sentimento, entender do dia a dia, entender das fontes. Ele te dá vários insights durante o dia a dia. Se a gente for pensar na metodologia de social listening, que é o dia a dia, a gente observa o que as pessoas falam dos nossos produtos na internet, a gente vai ver a quantidade de informação que a gente tem sobre o produto da gente, desde ideias a crítica. E aí entender que toda crítica, ela é bem-vinda, porque ela vai ajudar a gente a construir. A gente deveria ficar feliz quando recebe uma crítica, porque aquela pessoa perdeu o tempo dela para nos criticar e fazer com que a gente melhore. Toda crítica, ela é bem-vinda. E essas fontes de dados, elas atualizam a gente diariamente. Então, como é que você está organizando esse processo de escuta diário da tua empresa? E como é que você toma a decisão a partir delas? Porque também não dá você ter um processo de escuta e não fazer nada. Então, qual é a metodologia, o processo que você tem para organizar o seu processo de escutar e de tomar decisão? E, para isso, um instrumento importantíssimo é democratizar o acesso aos insights. A gente faz relatórios de insights para algumas empresas diário, para outras semanalmente, para outras mensalmente. E, às vezes, os insights ficam específicos numa área ou no departamento específico. Se quem contratou foi marketing, o insight fica específico no departamento de marketing, e se quem contratou foi o produto, fica específico no departamento de produto, e assim vai. Vendas é a mesma coisa, e aí as pessoas pouco conhecem sobre os insights de diversas áreas. Vocês imaginam a riqueza de você fazer um relatório sobre os saques, né? O call center, a quantidade de informação que um call center recebe hoje e de como isso seria importante se toda a empresa tivesse acesso e pudesse conhecer o que o cliente está dizendo diariamente. Então, esse passo é como é que vocês estão democratizando o acesso aos insights que vocês recebem. Isso aqui é um exemplo da McKinsey, onde ele demonstra que, a partir de um processo de escuta, de estar observando aí o cliente, eles perceberam que a jornada de segurança no aeroporto era uma das partes mais importantes de uma experiência no aeroporto. A gente pouco poderia pensar sobre isso. A experiência no aeroporto deve ser quando o avião atrasa, ou, sei lá, poltronas que não tem para todo mundo, ou às vezes a gente não consegue ouvir bem quando um anunciava uma mudança de portão. Faz tanto tempo que eu viajo que eu até estou me esquecendo da experiência de estar no aeroporto. Mas não, o que eles perceberam? Que a questão da segurança era muito complicada, ou seja, layouts e pontos de vistoria de segurança confuso, profissionais antipáticos, né? O processo de vistoria longo, raio-x, e se você, quando às vezes você passa do raio-x, tira cinto, tira um sapato, mexe na sua bolsa, e você não tem nem aonde organizar a sua vida de novo, porque fica tudo espalhado, e bora que a fila está andando. Então, isso aqui é só um exemplo de como a gente, às vezes, pensa que o problema é um, mas no processo de escuta a gente vê que o problema é outro, porque a gente, às vezes, está muito baseado na experiência da gente. Se me perguntasse sobre isso, eu ia dizer da minha dificuldade de escutar os avisos quando troca de portão. Mas quando a gente viu nesse estudo, a questão da segurança foi um dos pontos mais citados. Então, eu queria reforçar nesse ponto especificamente que a experiência do cliente ela não pode ser baseada apenas numa escala de 0 a 10. A gente tem que ter uma capacidade de captar a perspectiva subjetiva do diferencial do nosso mercado. Cada vez mais as questões subjetivas, as questões qualitativas, ganham uma grande importância nos insights para colocar o cliente no centro do nosso negócio. E qual seria o passo 4? Você já andou todos aqueles passos, chegamos no passo 4. Socorro falou bastante isso com vocês ontem, que é conhecer o cliente. Deixa eu beber um pouquinho só de água. Eu só queria destacar
ela deve ter falado bastante, ela falou bastante sobre algumas empresas que não dizem que já conhece seu cliente, que não precisa fazer pesquisa sobre isso, eu já sei sobre tudo, mas existe uma coisa bem diferente, é que o CEO conhece o cliente de um jeito, o departamento de marketing conhece de outro, vendas conhece de outro, produto vai dizer outra coisa. Eu aposto com vocês, se vocês me chamarem para ir um dia na empresa onde vocês trabalham, se eu entrevistar em um dia só 4 pessoas, elas vão me dizer 4 jornadas diferentes. E qual é o segredo de colocar o cliente no centro do negócio? É você construir uma jornada única. Uma jornada que todos os departamentos participem e a gente vai construir uma jornada única envolvendo todo mundo. Porque para o cliente não tem diferença entre vendas, marketing, produto, CEO, diretor. Ele é único. Por isso, a gente tem muitas práticas de recorrer ao dono da empresa, quando é uma pequena empresa, ou recorrer àquele vendedor que foi mais simpático quando a gente tem um problema, porque quando a gente foi lidar com outro departamento, a experiência é péssima. Então, a gente liga para o outro e diz assim, pelo amor de Deus, me ajuda aí, que eu não estou conseguindo resolver meu problema. Vocês estão aí? Alguém está aí? Está tudo certo? Sim. Tá, porque eu não estou vendo nada. Estamos escutando. Ok. Estamos escutando atento. Vamos embora. Vamos numa boa. Então, o passo 4 é a gente esquecer a história do feeling. A gente escutou muito isso. Eu tenho intuição. Eu estou no mercado há muito tempo. Não quero me ensinar, não, porque eu já sei como é que funciona isso. Então, a gente sabia, talvez, como as coisas funcionavam. Depois da pandemia, ou durante a pandemia, ou com essa pandemia, que parece que não vai ter fim nunca, a mudança de comportamento foi muito acelerada. Existem estudiosos que dizem que a gente acelerou em 5 anos em um ano. Então, a gente hoje não precisa se garantir no feeling, nem na intuição. A gente tem que se garantir realmente em dados e em pesquisa para entender o que está acontecendo com o nosso cliente. E entender, principalmente, que a gente não está aqui pensando só em pontos de contato. A gente tem que ter uma gestão da experiência do cliente. Gerenciar pontos de contatos é a gente achar que o saque vai cuidar dele, o pessoal de rede social cuida de rede social, o pessoal que vê e-mail cuida do e-mail, e nada está integrado, nada faz parte de uma gestão de experiência do cliente. Então, essa ideia de gestão, ela é diferente de quando a gente fala de pontos de contato. E gerenciar comunidades. Não tem coisa melhor para você conhecer um cliente do que você gerenciar uma comunidade. E o que é isso? É você criar espaços em plataformas onde você provoque essas pessoas para falarem e você vai acompanhando o dia a dia dessas pessoas. Você vai ter dados sobre essas pessoas, você vai conhecer essas pessoas e você vai conhecendo cada vez mais o dia a dia dessas pessoas. Então, criar comunidades, que a Harley Davidson faz muito bem, né? A Lego fez muito bem, e se torna uma prioridade para as empresas que querem, de fato, colocar o cliente no centro do negócio. É fácil isso? Não. É barato? Não, também não é não. É preciso criar a plataforma e ter profissionais dedicados a estar criando conversas e dali gerando insights para estar compreendendo diversos comportamentos. Mas é uma tendência? Quem faz isso tem vários ganhos? Sim, bastante. Passo 5, facilitar a interação. Como é que você hoje está facilitando a interação das pessoas no contato com você? A McKinsey aí colocando pesquisa para dizer que quando se minimiza os esforços do cliente, se tem um crescimento de receita entre 10% a 15% e um aumento de 20% na satisfação do cliente. Facilite minha vida. Organize minha vida da melhor forma possível. Ou seja, a gente tem um trabalho de fazer os FAQs, né, que é aquelas perguntas e respostas que as empresas já estão acostumadas, já atualizam, mas é preciso mais do que isso. Dê poder de resolução a quem está me atendendo. Dê poder de resolução a com quem eu estou falando, para a gente evitar aqueles 10 passos para resolver um problema. Não é comigo não, senhor, é com não sei quem. Não é comigo não, senhor, é com não sei quem. Existe um museu lá em Nova York, que ele era dividido por cabines. Cada cabine, você tinha uma especialidade. Se você queria uma dúvida sobre o guia no museu, era uma coisa. Se você queria uma dúvida sobre vendas, então você passava numa fila enorme para quando você chegar na cabine, não é aqui não. Você vai ter que ir lá não sei aonde para poder, aquela outra cabine, naquela outra fila. Quantas vezes a gente já passou por isso? Em diversos momentos.
que a gente foi tentar resolver um problema, não, mas não é aqui não, é com fulaninho que resolve. Então, a ideia, quando você coloca o cliente no centro do negócio, é você dar poder às pessoas que estão representando a empresa em resolver problemas. Eu não quero saber aonde é que eu vou resolver, eu quero resolver meu problema. Isso chama facilitar a interação. Isso é uma mudança dentro da empresa absurda, porque mexe com competência, mexe com formação de equipe, mexe com toda a estrutura, muitas vezes organizacional. Então, isso é só para vocês terem ideia, quando colocar o cliente do centro do negócio, não é só o bom atendimento. Eu vou mexer com CEO, vou mexer com a equipe interna, eu vou mexer com processo, eu vou mexer com estrutura de organização, eu vou mexer com muita coisa. E aí, falando sobre isso, o passo 6 é a remodelagem de processos. Todos os processos, eles vão precisar serem revistos. Sabe para quê? Para a gente entender se nos processos a gente está colocando um módulo chamado aprendizagem. As pessoas querem aprender sobre o que elas estão querendo comprar. Como é que eu estou ajudando essas pessoas a aprenderem sobre aquele produto ou aquele serviço? Como é que eu estou fortalecendo o poder dessas pessoas de aprenderem? É o que eu estou fazendo com vocês hoje aqui. Antigamente se tinha uma lógica de consultoria, ou algumas pessoas tinham isso, ou algumas agências tinham isso, enfim, onde era mais importante a informação ser mais concentrada, porque a gente fica parecendo que é mais inteligente do que compartilhar a informação. A lógica, por exemplo, da Lefil é o contrário. Quanto mais o cliente da gente souber sobre marketing, para a gente é importante, porque o aprendizado dele vai fazer com que a gente cresça ainda mais, porque a maturidade dele vai chegar junto da gente e a gente vai construir projetos maravilhosos. Então, a aprendizagem, ele é um ponto fundamental em toda a jornada de colocar o cliente no centro do negócio. Você precisa elevar cada vez mais o nível de conhecimento do seu cliente. Por isso que a Amazon, por exemplo, por isso que os e-commerces, por exemplo, colocam a descrição do produto, e tem as avaliações, onde as pessoas estão falando se usaram bem, se usaram mal, como é que utilizou. É daí que surge um pouco essa lógica de estar compartilhando o que a gente está aprendendo em relação aos produtos. E nesse ponto, é importante a gente estar revisando a nossa coerência enquanto empresa, ou seja, a gente está fazendo o mesmo que a gente disse que ia fazer? A gente tem certeza disso? Essa pergunta a gente tem que fazer em todos os processos. A gente está, nesse processo, fazendo o que a gente disse que ia fazer? E nesse processo, a gente está melhorando a vida das pessoas. A empresa, de fato, está melhorando a minha vida. Ela está simplificando ou ela está complicando o meu dia a dia? Eu posso viver sem essa empresa? Se a gente chegar num processo final e há uma conclusão que as pessoas não podem viver sem aquele processo, sem aquela empresa, esse processo está orientado para o cliente. E, como a gente sempre vai falar de subjetividade, né, de emoção, porque a gente entende que o ser humano é composto pela questão racional e emocional, e muitas vezes o emocional ele é mais forte em determinados pontos e aspectos. É uma coisa que psicologia é algo que eu gosto bastante de estudar, tenho muito interesse e aprendo muito. É a questão da sensação. Qual é o sentimento que eu causo após uma pessoa passar por um processo comigo? Foi marcante? Foi positivo? Foi negativo? O que é que eu trouxe? O que é que eu deixei com aquela pessoa? Isso que vai fazer a base de toda a minha jornada e a minha experiência diante de um processo. O passo 7, nesse checklist que eu estou apresentando para vocês, você pode me perguntar assim, eu só posso andar o 6 quando eu fizer o 7? Não. Você pode andar o 7, depois fazer o 6, depois fazer o 3. Agora, o 1 e o 2 ele é fundamental, que é o mindset do líder e o da cultura organizacional. Os demais você pode faz um pouquinho aqui, avança um pouquinho ali, mas esses são os passos fundamentais para que você conclua seu projeto de colocar o cliente no centro do negócio. E o passo 7 é inventar, testar soluções, é errar. Você vai errar muito, mas o erro ele vai fazer parte do seu aprendizado. Então, não adianta fazer um projeto, colocar o cliente no centro do negócio, que você vai achar que você não vai errar. Ah, eu não vou construir, não, eu vou liberar esse site agora, não, porque ele não está pronto, não. Eu acho que, vamos esperar mais 6 meses? Você vai esperar mais 6 meses, quando você botar no ar, você vai errar. E você vai aprender com o erro e você vai testar. Quanto mais você testar, seu produto vai ser melhor e seu serviço vai ser melhor.
O Twitter, por exemplo, quando foi mudar, mudou de diretor, gerente, seja lá o que for, e aí esse cara chegou, o Twitter estava meio que estagnado, e aí teve uma troca lá de diretor-gerente. E aí o novo diretor perguntou, quantos testes vocês estão fazendo do Twitter? E aí ele respondeu, a gente está fazendo um teste ou 2 testes por mês. A gente precisa ter, no mínimo, 10 testes por semana. Ou seja, a gente tem que errar, tem que testar, para poder saber qual é a melhor forma de colocar esse cliente no centro do negócio. O passo 8 é revisar seu plano de marketing, para saber se ele está condizente, se o marketing está focado no cliente. O marketing ele tem que estar altamente orientado para satisfazer os desejos e necessidades do cliente. É a essência do marketing. Um marketing que não esteja centrado no cliente, a empresa toda pode não estar, mas o marketing, ele tem pura obrigação e pura essência, ele nasceu para ser a voz do cliente dentro da empresa. Então, ele tem que brigar, ele tem que estar completamente orientado a ser uma mola propulsora de estar provocando dentro da empresa momentos de tensão, momentos de alegria, mas ele é o cliente. Se o seu plano de marketing não está, ou se sua equipe de marketing não está focada no cliente, a gente precisa repensar realmente o que é que ela está fazendo. Então, a comunicação, ela tem que estar completamente voltada para essa empatia com o cliente. Eu sempre digo na Lefio, se você não gosta de gente, não é lugar de você estar na Lefio. Porque não existe fazer marketing sem gostar de pessoas. Sem gostar de relacionamento, sem gostar de conversar, sem gostar de estar no mundo, escutando diversas histórias, produzindo histórias e estar construindo com isso. Então, esse é um ponto fundamental hoje. E aí a gente já estou bem no finalzinho. O passo 9 é você buscar profissionais que possuem experiências com prática de Customer Success. O que é isso? São profissionais que estão atentos ao sucesso do negócio do cliente. Pessoas que já estão com metodologias, com práticas, buscando cada vez mais estar acompanhando esse sucesso. Não adianta só comprar a minha máquina, por exemplo, aqui. Essa máquina, ela ajudou o seu negócio? Ela aumentou a produtividade do seu negócio? Ou ela reduziu o custo? Como é que está sendo esse processo? Como é que está sendo para você utilizar o serviço que você contratou da gente? Ele está sendo efetivo, não está? É uma metodologia que é importante, está sendo bastante utilizada para estar contribuindo para colocar o cliente cada vez mais no centro do negócio. E o último passo é medir. Não adianta a gente fazer tudo isso e não medir. E, mais uma vez, eu volto para que as métricas elas sejam para além de taxa de cancelamento, seja para além do NPS. Meça e volte sempre para essas questões. Esses 10 passos, eles podem ser recolocados mensalmente, trimestralmente, anualmente, ou seja, você voltar para esses passos sempre para estar revisitando o que está acontecendo. E nessa questão da métrica, né, é importante a gente colocar essa pirâmide para mostrar que existe uma métrica que é sobre a cultura organizacional, ou seja, avaliar se os colaboradores já se sentem preparados, se estão sensíveis à experiência do cliente, isso é uma métrica. A outra métrica são indicadores de desempenho de operação, ou seja, é a gente analisar se a operação está trabalhando em torno disso, se a operação, se os processos estão trabalhando em torno disso, são métricas diferentes, né? Um outro passo são as métricas em relação à experiência da jornada, ou seja, avaliar se a jornada toda ela foi completa, se a experiência foi boa durante toda a jornada, e a métrica lá no topo da pirâmide, que são as métricas ligadas ao resultado do negócio. Tudo que a gente fez resultou em quê? Em relação ao negócio. Ao melhorar a experiência do cliente, a gente melhorou os resultados do nosso negócio, são métricas que ficam no topo da pirâmide. Então, isso é para mostrar que na experiência do cliente, de colocar o cliente no centro do negócio, todo mundo tem a sua responsabilidade e todo mundo tem que ter métricas para estarem sendo acompanhadas. Não adianta colocar o cliente no centro do negócio, não basta uma métrica ou 2. A gente tem a métrica para entender se a cultura organizacional está mudando, se quem está operando, tem indicadores para mostrar que os processos melhoraram, avaliar se a jornada como um todo melhorou e se tudo isso está dando resultados para o nosso negócio. E assim, eu encerro com vocês. Estou aqui à disposição
para a gente trocar ideias para quem tiver dúvidas ou sugestões ou quiser falar sobre o assunto, mas as nossas aulas são rápidas, de 30 a 35 minutos, para deixar aí mais pulga atrás da orelha do que qualquer outra coisa, e a gente está provocando vocês para estarem pensando aí sobre colocar o cliente no centro do negócio, ou marketing em vendas, ou em growth marketing, ou marketing para a crise, mas esse é o nosso papel hoje que a gente definiu como uma meta para a Lefewer contribuir com esse aprendizado coletivo. Obrigada. Rosário, a gente tem um comentário, na verdade, 2 comentários aqui no chat. Primeiro de Rodrigo Lara, ele trouxe que o cliente quer fazer parte, ele quer participar, na verdade ele estava concordando com o que você estava dizendo ao longo da apresentação. E temos um comentário de Assan, me perdoe se eu falei errado seu nome. Ele disse o seguinte: boa noite, Rosário, primeiramente queria parabenizá-la pela palestra, achei o conteúdo muito bem explicado e útil, nota 10. Gostaria de saber de você qual ou quais empresas brasileiras você classificaria como grandes casos de sucesso em relação à centricidade do cliente. Tá. Uma empresa, eu vou falar com o Rodrigo, o cliente quer fazer parte, quer participar, ele quer participar, isso é importantíssimo, a gente pode criar várias metodologias para ele participar. Empresas que eu acho interessante que colocam o cliente no centro, a Amaro, eu não sei se você conhece, de moda, toda a estratégia da Amaro é colocar o cliente no centro do negócio. Brasileira, eu destacaria a Amaro. Fora do Brasil, eu destacaria a Starbucks, eu destacaria a Amazon, como exemplo de centricidade do cliente. Obrigada, Antônio Jorge. Eu acho que é isso. Então, convido vocês para as próximas. Fiquem atentos aí ao nosso... Rosário, tem uma questão. Posso falar? Ah, sim, desculpe, pode sim. Você terminou a apresentação ali naquelas métricas, naquela coisa, falando no fim a avaliação, a métrica do resultado para o negócio, né? Lá no final. Sim. E aí, uma questão assim que me veio. O que é o resultado para o negócio? Aí a gente tem o resultado, vamos dizer, financeiro, que é uma coisa que logo vem à cabeça, o resultado financeiro até imediato, e o resultado de conquista de um número grande de clientes, de conquista de uma boa imagem, de uma boa reputação no mercado, que termina também valorizando a empresa e trazendo resultados no médio e longo prazo. O que é que deve guiar mais a gente em relação a resultados? É esse ganho financeiro imediato ou o ganho ou ganho mais na perspectiva de futuro, ganho de... Né? Isso depende muito desse acordo que as empresas estão tendo. Tem empresas hoje que o resultado para ela não está mais em ampliar a quantidade de cliente, mas em engajar a base de cliente que ela já tem hoje, porque ela está preocupada com o pós-venda e conseguir engajar. Isso a gente vai discutir, teria que discutir a estratégia de mercado, porque se a gente for falar de uma startup que está escalando, o foco dela é crescimento de mercado. Então, para ela seria quanto mais clientes, melhor. Então, depende muito, lógico que as métricas financeiras, elas não são dissociadas, mas para onde ir e como ir, depende dos acordos dessas empresas. Então, eu posso ter aí, talvez, um resultado que uma empresa queira alcançar com um projeto desse é a redução de custo. Outras empresas é aumentar a receita. Então, depende de cada empresa e desse acordo. O importante, e a gente falaria um pouco de OKR, que eu não vou entrar aqui, é que toda a empresa esteja ligada a uma métrica. Todo mundo saiba qual é o principal resultado que se quer, porque senão vendas vai estar aumentando a quantidade de vendas, só que a minha preocupação nem é aumentar necessariamente o quantitativo de clientes, mas talvez se eu aumentar o engajamento das pessoas que já são meu cliente, meu faturamento vai ser mais alto do que eu estou pensando em relação a isso. Então, o que a gente discute muito no Growth Hacking é que eu preciso ter uma métrica que eles chamam da estrela do norte. Onde é que a empresa toda tem que se garantir? Tem que se orientar para que todo mundo trabalhe em prol daquele resultado.
Então, isso é fundamental para que todo mundo esteja alinhado, senão a gente fica com essa questão que você está colocando. Eu acho que deveria ser métrica financeira, outro acha que deveria ser a reputação da marca, outro, por exemplo, empresas que estão no processo de IPO, de abertura de capital, ela tem uma preocupação enorme com a reputação da marca. Então, o que é que a empresa toda vai estar se organizando, por exemplo, para estar fazendo isso? Tem toda uma estratégia diferente quando a empresa quer entrar no capital aberto de reformulação de estratégia. Então, depende muito para onde é que essa empresa está se orientando para todo mundo ir junto. Tem empresa que quer ser vendida, ela só está no mercado para ser vendida. Então, a estratégia dela é outra. Ou tem empresa que quer aumentar a sua capacidade de fundo de investimento. Ela quer atrair patrocinadores, ela nem quer cliente, ela quer atrair mais aí patrocinadores. Então, tudo isso é importante estar alinhado com todo mundo para que todo mundo vá na mesma direção. Muito bem. Então, gostei. Eu também gostei muito da sua participação e gosto muito da presença de todo mundo aqui. E agradeço muito a presença de todo mundo. A gente vai estar construindo aí novos conteúdos para as próximas e vocês podem ficar também abertos a mandar e-mail, a estar fazendo sugestões. A gente tem uma plataforma de educação para isso, né? Então, tudo isso está sendo colocado na plataforma. E aí é isso. Agradecer a vocês e boa noite para todo mundo. Boa sexta-feira, né? Chegou o final de semana. E fiquem em casa. Boa noite. Boa noite.